Bom dia. Antes de mais, sejam bem-vindos a este webinar, a esta formação. O meu nome é Paulo Simão, sou o subscritor de responsabilidades da Inova Risk e venho aqui falar um pouco sobre o seguro de RC Exploração e Produtos e tentando dar aqui uma vertente mais prática, ou seja, abordar não apenas os conceitos teóricos do seguro de RC Exploração e Produtos, mas essencialmente questões mais práticas, eventuais exemplos de sinistros e em suma, que tipo de responsabilidades podem ser imputadas às empresas e a importância então de ter um seguro de responsabilidade civil de exploração em produtos. Durante todo o webinar poderão fazer as questões ou esclarecer alguns pontos que considerem que devem ser esclarecidos. Tem tem o separador à direita, onde poderão colocar essas questões que nós faremos teremos todo o gosto em responder e em esclarecer alguns pontos que possam não estar tão claros. Começando então com o índice da apresentação deste webinar, desta formação, vamos começar com uma pequena introdução do que é o seguro de responsabilidade civil, como é que ele é regulado do ponto de vista legal e como é que cada seguradora acaba por ter o seu próprio apetite de risco, tendo em conta as suas políticas internas de subscrição, sendo que aqui o ponto importante da formação é precisamente o segundo ponto, que é o que não pode faltar ao seu seguro de RC, ou seja, a partir de um conceito teórico de uma determinada cobertura, de uma determinada responsabilidade, e dar uma aplicabilidade prática com exemplos do dia-a-dia, com atividades que nós conhecemos do nosso dia-a-dia, e tentar explicar como é que ter uma cobertura no seu seguro de RC poderá fazer toda a diferença no caso da regulação do sinistro e na responsabilidade que possam estar a assumir perante terceiros. O espaço final é sempre reservado às questões. Poderão surgir, como referi no final da apresentação, poderá ser durante o webinar. Portanto, por favor, todas as dúvidas que tenham, não quero mais relembrar, poderão colocar e nós responderemos. Começando então pelo início, pela introdução, para que é que serve o seguro de responsabilidade civil? De uma forma muito, muito prática, serve para indemnizar terceiros que sejam afetados por uma atividade de um segurado. Ou seja, o seguro existe para transferir algumas das responsabilidades de empresas perante terceiros. E, no fundo, esta é a importância do seguro de RC. No fundo, é garantir a responsabilidade civil extracontratual de uma empresa. Nesta formação, não vamos abordar temas mais complexos, como, por exemplo, os seguros obrigatórios de responsabilidade civil ou a obrigação legal de segurar. Vamos estar essencialmente a falar de seguros de responsabilidade civil extracontratual. E, portanto, acaba por ser este o grande foco da formação. Portanto, como referi, o segurador, neste caso a seguradora, cobre o risco do segurado poder vir a ter de indemnizar terceiros por danos que lhes cause. Em que situações é que poderão ser causadas indemnizações a terceiros? Portanto, podemos ter riscos associados a uma atividade. Damos aqui alguns exemplos de agricultura, indústria, comércio, serviços, etc. Poderá ser no decorrer de uma determinada atividade, advogado, consultor, mediador de seguros, etc. Normalmente boa parte destas profissões têm seguros obrigatórios associados, portanto, existe efetivamente essa obrigação de contratar um seguro para indemnizar terceiros. E numa outra situações de vida familiar, o nome comum do mercado acaba por ser o RC Vida Privada, mas existem estes vários tipos de risco, onde existe a possibilidade de indemnizar um terceiro. Relativamente aos objetos de garantia, o que o seguro irá acabar por responder é pela responsabilidade
do segurado ou por pessoas pelo qual ele seja civilmente responsável, ou seja, os seus funcionários, etc. Agora, a responsabilidade não termina apenas e só nas pessoas ou nos empregados do segurado. Podemos estar a falar das suas instalações, materiais que use, equipamentos que use no desenvolvimento da sua atividade, eventualmente mercadorias de terceiros que tenha à sua guarda e pelo qual ele é igualmente civilmente responsável, ou em último caso, por serviços que ele preste, por atividades de montagem ou de instalação que preste, ou até mesmo por produtos que acabe por fabricar e que depois serão utilizados ou consumidos por terceiros. E, portanto, todas estas situações são passíveis de serem, ou estas responsabilidades são passíveis de serem transferidas para um seguro de responsabilidade civil. Portanto, como referi, o seguro responde perante reclamações de terceiros ou para as evitar. E tentámos agrupar ou resumir aqui como é que funciona em caso de existir um dano a um terceiro e que esse terceiro faça então uma reclamação ao nosso segurado. Acabam por segmentar essencialmente em 4 pontos. Ou seja, existe a reclamação de um terceiro e, em último caso, irá existir o pagamento de indemnização, ou seja, indemnizar o terceiro pelo um dano que lhe tenha sido causado. E, portanto, estes 2 pontos acabam por ser o início e o fim, e onde a situação começa e termina, e esperemos nós com o terceiro a ser devidamente ressarcido pelo dano que teve na sua vida e etc. No que é que vamos estar aqui o principal ponto da responsabilidade civil não é tanto na reclamação ou no pagamento da indemnização, é precisamente nos outros 2 pontos que se encontram no meio. Ou seja, primeiro, após o surgimento desta reclamação, existe aqui a importância de perceber se existe ou não responsabilidade civil legal que seja imputável ao nosso segurado. E estes pontos, ou essa aferição, decorre daquilo que existe, ou que já está estipulado na lei, no Código Civil Português. Ou seja, são verificados de acordo com a situação descrita, de acordo com, eventualmente, alguma peritagem que tenha sido efetuada para o caso em específico. São verificados se estão ou não cumpridos os 5 pressupostos da responsabilidade civil. Se os 5 forem verificados, então sim, podemos aferir que existe responsabilidade civil do nosso segurado e, portanto, ele terá que indemnizar o terceiro. Passamos então para o terceiro ponto. E aqui sim é onde existe maior subjetividade, porque já não decorre de algo que é aplicável transversalmente ao país ou ao mercado, mas sim dependerá daquilo que são as políticas de subscrição de cada seguradora, dos seus parâmetros de aceitação, dos seus entendimentos sobre determinados sinistros e, em último caso, e aquilo que acaba por regular se existe ou não enquadramento na apólice e posteriormente um pagamento da seguradora ao terceiro lesado, é precisamente o clausulado da apólice. E é aqui que existe uma maior variabilidade nas soluções que existem no nosso mercado. Porque se nós pensarmos, ou se nós vamos, se um cliente acaba por pedir simulações para a sua atividade, ou seja, cotações, se tiver 5 exemplares, ou 5 cotações de seguradoras diferentes, muito dificilmente o âmbito de cobertura será igual em cada uma das cotações, ou seja, estamos a falar de 5 âmbitos de cobertura diferentes. Naturalmente, ou previsivelmente, o prémio também será diferente, ou seja, aquilo que acontece no nosso mercado é que prémios mais baixos acabam por ter também um âmbito de cobertura previsivelmente mais baixo, a não ser que exista aqui algum erro de interpretação. Mas, efetivamente, existe uma subjetividade maior quando estamos a falar de seguros que não são obrigatórios, cujo clausulado não está definido na lei, por assim dizer, e onde cada seguradora ou cada subscritor, analisando o caso, acaba por dar o âmbito de cobertura que considera ideal para a atividade em questão.
e é por isso que o mundo RC acaba por ser muitas das vezes um problema em analisar, mas acaba também por ser giro, porque permite aqui uma maior flexibilidade na subscrição do dia-a-dia, por assim dizer. Portanto, como referi, existe aqui diferentes entendimentos no enquadramento da apólice. O que é o desejável? É que o binómio daquilo que são as pretensões do cliente e aquilo que são as políticas da seguradora estejam o mais aproximado possível. Ou seja, o cliente naturalmente quererá ter responsabilidades e situações garantidas, ou seja, pretende contratar um seguro a um determinado custo e pretende que, em caso de sinistro, essas situações sejam respondidas, ao mesmo tempo que a seguradora quererá limitar ao máximo, não vou dizer ao máximo, mas quererá limitar situações para a qual irá responder ou não. E é dentro deste binómio que acaba por... deve ser o mais reduzido possível, porque o pior que pode acontecer neste caso, um cliente durante 10 anos, 15 anos, estar a pagar um prémio de seguro, seja ele baixo ou elevado, mas estar a pagar um prémio de seguro e quando existe efetivamente o sinistro, não estar devidamente garantido na apólice. Portanto, cada vez mais existe o esforço das seguradoras em serem claras naquilo que pretendem garantir, seja com a revisão de clausulados para serem mais transparentes naquilo que é o âmbito de cobertura, seja até na explicação do que é que efetivamente está garantido, do que é que efetivamente não pretendem garantir, precisamente para que o cliente tenha a devida noção que quando contrata um seguro, sabe precisamente o que é que estará garantido ou não. Mas, acima de tudo, estar confortável com a contratação neste caso da apólice, e não ter uma surpresa desagradável no caso de acontecer um sinistro. E é precisamente neste ponto que se vai centrar o resto do webinar, da formação, que é precisamente se nós tivermos em conta que um seguro de RC Exploração, todos eles no mercado, acabam por referir no âmbito de cobertura que se encontra garantida a responsabilidade civil extracontratual da empresa, podemos correr o risco, todos eles garantem o mesmo. Mas não é bem assim, ou seja, o âmbito de cobertura refere essencialmente, ou efetivamente, que se garante a responsabilidade civil extracontratual da empresa no decorrer de uma determinada atividade que está contratada, mas depois temos que ler, o âmbito de cobertura remete essencialmente para as exclusões, ou seja, garantimos a responsabilidade civil extracontratual da empresa no decorrer da atividade, excluindo a situação A, B, C e D. E, portanto, é através, essencialmente, da colocação de exclusões que um seguro pode, ou não, ser mais abrangente no seu âmbito de cobertura. Daí surge, então, a questão, mas que situações é que deverão estar garantidas, não digo de uma forma standard, mas tendo em conta as principais atividades desenvolvidas no setor empresarial português, também tendo em conta aquilo que é a nossa experiência enquanto subscrição, de questões que nos chegam no dia-a-dia, dos pedidos que normalmente temos. Então, que coberturas é que deve ter? Se não tem esta cobertura, ou se acontecer esta situação, estaria ou não garantido pelo seguro de responsabilidade civil? E, portanto, tentámos agrupar em 5 pontos, dando 5 exemplos de questões, de situações práticas do dia-a-dia, de atividades ligadas ao setor empresarial português, dando exemplos muito práticos, se acontecer uma determinada situação, se o seguro garantiria ou não. Se garante porque tem esta cobertura, se não garante porque não tem esta cobertura. E, no fundo, são estes 5 pontos que vamos tentar explicar para, efetivamente, esclarecer que, e este é um ponto importante, quando nós estamos, e é um ponto importante associado ao seguro de responsabilidade civil e às vezes da dificuldade da própria venda do seguro de responsabilidade civil, ou seja, os seguros obrigatórios são obrigatórios de responsabilidade civil, são obrigatórios por lei, ou seja, as empresas têm que ter
um seguro para desempenhar a atividade, portanto, contratam por inerência esse seguro. Aquilo que tem acontecido também cada vez mais, clientes estrangeiros para o qual as empresas exportam o seu produto, estão a ser exigidas, estão a ser obrigadas a apresentar um seguro de RC Exploração ao produto com determinados limites e, portanto, só fazem o contrato ou só estabelecem esse contrato se apresentarem uma apólice de responsabilidade civil de exploração e produtos com aquele limite e, portanto, são obrigadas a efetuar essa contratação. Tudo isso, ou fora disso, é uma contratação facultativa. E se nós pensarmos, por exemplo, se uma pessoa adquire um carro, sabe o valor que o carro tem, se o valor até for relativamente elevado, sentir-se-irá na obrigação de garantir, ter um seguro de danos próprios para garantir um dano que possa causar ao carro, ou que possa ser causado ao carro. O mesmo acontece, por exemplo, no seguro de multirriscos. Estamos a falar de fábricas, muitas das vezes com um valor de reconstrução de milhões, e os clientes têm a perfeita consciencialização. Caso aconteça algum problema ou algum sinistro na fábrica, não terão capacidade para reconstruir a fábrica, porque estamos a falar de milhões de euros, por assim dizer. No seguro de responsabilidade civil isso nem sempre acontece, ou seja, sendo uma atividade com um pequeno estabelecimento comercial ou uma atividade com uma exposição com um volume de faturação grande, existe por vezes o entendimento que não é necessário ter um seguro de RC. Se acontecer alguma coisa, depois acaba-se por resolver, uma queda, também são umas centenas de euros e a coisa fica resolvida. Ou então, eu sou tão criterioso no meu controle de qualidade que não vai acontecer, eu fabrico determinado produto, sou tão criterioso que nunca vai sair daqui um produto com defeito. E a verdade é que, independentemente das empresas serem mais criteriosas no seu controle de qualidade, na formação que dão aos seus empregados, etc., a verdade é que podem acontecer danos acidentais por negligência, porque efetivamente pode acontecer no desempenhar da atividade. E se nós pensarmos que uma queda de uma pessoa num estabelecimento pode ascender a milhares de euros, reforça-se a importância de efetivamente ter um seguro de RC com limites próprios ou com limites confortáveis, mas acima de tudo com um âmbito de cobertura robusto para que efetivamente a empresa esteja devidamente segura com a contratação do seguro de RC. Vamos então começar com o primeiro exemplo, e aqui escolhemos a cobertura de DRC produtos. Esta é a nomenclatura que nós usamos na Inova Risco, é a cobertura de DRC produtos, serviços prestados ou pós-trabalhos. Vamos essencialmente abordar a questão do pós-trabalhos, ou seja, a cobertura de DRC pós-trabalhos associa-se, como o próprio nome indica, a danos que possam ser causados a terceiros após os trabalhos do segurado terem ocorrido, ou seja, não é no momento deles estarem a ser executados, é após eles terem sido executados. O porquê de termos elencado esta cobertura ou darmos este exemplo? Porque, efetivamente, é uma exclusão, diria, transversal do mercado, ou seja, encontra-se por defeito excluído, a não ser que seja contratado de uma forma adicional, com um sublimite próprio, com uma franquia própria, ou, neste caso em específico, com uma limitação temporal. 3, 6, 12 meses acaba por ser o período normal que se costuma dar quando contratado nas apólices de RC. Esta é a definição que nós temos, ou que nós usamos na Inova Risk, e é por isso que está agrupada a cobertura de RC produtos, porque nós consideramos um produto como qualquer bem fora do cuidado ou do controle do segurado, e que tenha sido projetado, especificado, formado, fabricado, construído, instalado, vendido, fornecido, distribuído ou reparado por ou em nome do segurado. Ou seja, nós consideramos que um produto do segurado não é apenas e só algo tangível, uma mesa, uma cadeira, um computador, etc., mas também um trabalho de instalação, de montagem, uma prestação de um serviço, que acaba por ser esse o produto do segurado, após ele ter sido concluído. Dando aqui passando então ao exemplo, a empresa de instalações XPTO é uma empresa conceituada no seu setor de atividade, instalação
de mobiliário, com mais de 20 anos de experiência e sem qualquer reclamação associada desde a sua existência. Recebeu esta semana de um cliente seu uma reclamação de vários milhares de euros decorrente de uma instalação defeituosa de prateleiras no seu armazém, que o funcionário da empresa XPTO efetuou há alguns meses. Além da destruição dos bens guardados, que estavam nessa prateleira, foram causados danos ao imóvel, ou seja, a prateleira caiu e causou-se danos ao imóvel, como também ao chão. Daí o elevado valor da reclamação. Felizmente, a apólice de RC, a exploração, neste caso, da empresa XPTO, tem a cobertura da RC pós-trabalhos garantida e os danos que sejam causados ao seu cliente foram amparados pela apólice. Ou seja, qual é aqui o grande momento do sinistro? Os trabalhos foram desempenhados há 3 meses, 4 meses, vamos imaginar, mas o dano só foi manifestado passado esses tais 4 meses. Se não tiver a cobertura da RC pós-trabalhos, uma apólice standard do mercado de RC exploração não garantiria este tipo de situação. Ou seja, os trabalhos foram executados há 4 meses, acabou por ser um erro que foi manifestado 4 meses depois, sem a cobertura da RC pós-trabalhos e sem outras limitações em termos de tempo, ela não estaria garantida. Só aqui duas. Passando para o segundo exemplo, associado aos prejuízos financeiros consequenciais. Este é um ponto particularmente importante que, mais uma vez, acaba por ser uma exclusão standard do mercado. Ao contrário da RC pós-trabalhos, em que é uma cobertura facultativa, mas que cada vez mais está a ser contratada precisamente para que as apólices tenham efetivamente um âmbito de cobertura adequado para as atividades desenvolvidas, esta cobertura continua a ter algumas reservas na aceitação no mercado, por assim dizer. Como é que deriva esta cobertura de acordo com os aspectos legais? Ora, o Código Civil português estipula que, quando existe um dano a um terceiro, a indemnização compreende não só o prejuízo causado, e aqui estamos a falar essencialmente de danos corporais e ou materiais, como o benefício que o lesado deixou de obter em consequência desse dano. Ou seja, existe um dano corporal ou material causado a um terceiro, seja ele poderá ser a um bem que esse terceiro utilize, por exemplo, na sua atividade, e garante-se não só o dano causado a esse bem, como também o eventual benefício que o segurado possa advir da utilização desse bem na sua atividade. Ou seja, estamos a falar essencialmente de lucros cessantes, perdas temporárias de lucro, custos de normalização da atividade, ou seja, danos financeiros que um terceiro acabou por ter em consequência de um dano material que lhe tenha sido causado. O exemplo aqui, a empresa APC, Construção Civil, é especializada na reparação de fachadas exteriores, sendo particularmente conhecida pela rapidez na execução dos trabalhos e baixos custos de orçamento. A contenção de custos é, aliás, o principal foco do sócio-gerente, que contrata muitos empregados de forma temporária a baixos custos e contratou o seguro DRC mais barato do mercado apenas e só por exigência do INPIC, ou seja, para ter o seu alvará de construção civil, que acaba por ser uma atividade complementar da construção civil, o INPIC obriga a que as empresas apresentem um seguro de responsabilidade civil e foi o único motivo que o levou à contratação. Ora então, durante a execução de uma obra no centro de Lisboa, enquanto o funcionário desempenhava trabalhos em altura no andaime, perdeu o controle do equipamento que estava a usar, assim como os materiais que tinha no andaime, que acabaram por cair na via pública, em cima de 3 táxis que estavam estacionados na via pública. Fez então a reclamação à sua seguradora por danos causados a terceiros, sendo que a empresa apenas respondeu pelos danos materiais, ou seja, pelos danos que os táxis, neste caso, acabaram por ter. Se tenham caído em cima do capô, ou que seja, ou seja, os danos que tenham sido causados aos táxis materiais acabaram por ser garantidos por esta apólice. O que não ficou garantido foi
neste caso, o lucro cessante, ou perda temporária de lucros, do próprio táxi, ou das pessoas que operam os táxis, porque estiveram 2 semanas sem poder laborar. Ou seja, não tinham carro, ou não tinham o seu veículo, o seu equipamento, para poderem desempenhar a sua atividade, ficaram impedidos de obter o seu benefício em consequência do dano material, neste caso o taxista ter um dano e ter que ir para a reparação, e, portanto, a empresa ABC é responsável por esta indenização. O seguro, como tem a exclusão dos prejuízos financeiros consequenciais, acaba por não garantir esta situação, sendo que é a responsabilidade da própria empresa indenizar, neste caso, os 3 taxistas. Passando para o terceiro exemplo, associado à cobertura de erros e omissões, cada vez mais acaba por ser uma cobertura associada essencialmente a algo que envolve uma negligência, mas mais associada a um eventual erro na execução ou uma eventual omissão. Em alguns clausulados continua a ser uma exclusão. Agora, é importante ter precisamente esta situação. Não estamos a falar de um erro e omissão ou da ligação à RC profissional, ou seja, continuamos a falar de um erro e omissão ou de um dano decorrente de um dano corporal e ao material, ou seja, perda financeira pura não entra dentro desta definição, mas é importante ter efetivamente esta cobertura de erros e omissões. Vamos passando então ao exemplo. A empresa Manutenções Limitada investe anualmente milhares de euros na formação dos seus profissionais, assim como no seu seguro de RC. Pois, apesar de não ter nenhuma ocorrência em mais de 40 anos de atividade, tem noção dos riscos associados à sua atividade, que neste caso é uma atividade de manutenção de empilhadores. Certo dia, o administrador da empresa reparou nas notícias que existia um incêndio no armazém da fábrica do seu cliente mais antigo, para o qual já desenvolve atividade há vários anos e de uma forma estável durante o ano. Após contactar com o responsável desta empresa, foi-lhe referido que o incêndio teve origem num empilhador em que a manutenção é efetuada pela empresa Manutenções Limitada. Chegou-se à conclusão, após a devida peritagem, que o incêndio foi originado por um erro na sua manutenção, pois o técnico da empresa esqueceu-se de fechar uma válvula por negligência, ou seja, durante o trabalho de manutenção, acabou por ter, neste caso, uma omissão, que foi fechar uma determinada válvula. O seguro da DRC, da Manutenções Limitada, garante os danos corporais e ou materiais que decorram de erros e omissões, precisamente como referi há pouco, pelo que a seguradora respondeu aos danos causados ao armazém. Neste ponto, o dano causado ao próprio equipamento, neste caso o empilhador, não estaria garantido, mas o incêndio que alastrou e que causou danos ao armazém, ao imóvel, aos bens que lá estavam, aos outros equipamentos, acabariam por estar garantidos por esta apólice. Ponto 4. A cobertura de união mistura. Cada vez mais é referida esta cobertura e ainda bem, porque é efetivamente um ponto importante e que deve, além de ser esclarecido, deve constar das apólices de RC produtos das empresas. Isto quando estamos a falar de empresas que não sejam responsáveis pela produção de um produto final, mas que fabriquem determinados componentes que depois sim serão assemblados por uma empresa final. Ou seja, estamos a falar essencialmente de produtores intermédios. Ou seja, a empresa Paulo Simão fabrica um determinado componente que depois vende para uma outra empresa e esta empresa é que faz sim a assemblagem de um produto final. Sendo eu um produtor intermédio, faz todo o sentido que, além da cobertura de RC Produtos, tenha esta cobertura de união e mistura associada à cobertura de RC Produtos. O porquê de nós termos elencado esta cobertura? Porque, à semelhança dos casos anteriores, nem sempre está garantida por defeito, ou seja, poderemos ter situações
em que a cobertura é exclusivamente RC Produtos, ou seja, a cobertura adicional da União e Mistura não está garantida, ou que, em alguns casos, esteja sublimitada com uma franquia específica mais elevada que a cobertura de RC Produtos, e, portanto, é importante perceber em que é que se materializa, efetivamente, esta cobertura numa situação aqui mais prática. Passando então ao exemplo. No seguimento de uma exigência do seu cliente final, a empresa Rubber SA, fabricando solas de borracha para ténis e calçado, decidiu contratar um seguro de RC Produtos, sendo que a principal preocupação era ter, efetivamente, uma declaração de seguro ao mais baixo custo possível. Ou seja, a pretensão desta empresa era apenas e só apresentar um certificado de seguro para que pudesse fazer, ou para que pudesse fechar o contrato com o cliente que lhe exigiu o seguro. Devido aos efeitos da pandemia, reduziu igualmente o departamento de controle e qualidade para apenas uma pessoa, o que acabou por se refletir na redução dos parâmetros de verificação do processo produtivo. Ou seja, baixou aqui a qualidade no seu controle de qualidade. Ora, na passada segunda-feira, a empresa recebeu uma reclamação do seu cliente final, ou seja, o produtor do sapato, a alegar que, após ter produzido o sapato já com a sola desta empresa, a Rubber SA, deparou-se no final do controle de qualidade que a sola de borracha tinha um determinado defeito que causava a deterioração do sapato, pelo que não podem comercializar, neste caso, o produto final, que acaba por ser o sapato. Da mesma forma, já não é possível retirar a sola sem danificar o sapato, porque, pelo que desta forma, aquilo que a empresa cliente final está a acabar por exigir é o custo de produção daquele lote de sapatos, pois o mesmo já não pode ser comercializado e, ao mesmo tempo, não dá para retirar o produto defeituoso, neste caso a sola, e colocar uma nova, aproveitando já o sapato produzido, por assim dizer. Ou seja, o produto, existe aqui o dano ao cliente final, ao produtor final, por assim dizer, e neste caso a indemnização, ou aquilo que é reclamável, é efetivamente o custo de produção que essa empresa teve. O seu seguro de RC Produtos, neste caso da Rubber SA, pelo custo baixo associado, não tem contratado a cobertura de união e mistura, pelo que a seguradora declinou o sinistro. Ou seja, não tendo a cobertura de união e mistura, os danos que sejam causados a um produto de um terceiro, no qual o produto do nosso segurado esteja unido, misturado e ou mesclado, que as definições também podem mudar, não estão garantidas o dano a esse produto final, por assim dizer, ou a esse produto terceiro. Neste caso, a empresa teve de assumir a responsabilidade com este cliente final, ou seja, a indemnização dos tais 50 mil euros teve que ser a própria empresa a indemnizar o cliente final. O seu cliente final não é o consumidor final, acaba por ser o cliente ou o produtor final. Por último, e este é um ponto que nós também acabamos por reforçar muito nas nossas formações de RC Exploração e Produtos, que é a abrangência do seguro deve ser para toda a cadeia de produção ou distribuição, ou seja, deve estar garantido não só a questão do fabrico do produto, desde a sua concepção até estar a ser consumido pelo consumidor final, ou seja, o fabrico envolve desde o momento em que ele é pensado, desenhado, até o momento em que está a ser utilizado pelo seu consumidor final, mas também salvaguardar eventuais danos que sejam causados às entidades que sejam pertencentes a esta cadeia de distribuição e não apenas ao consumidor final. O porquê de nós termos feito esta menção? Felizmente, hoje em dia já não é tão usual, é bastante pouco usual, existir esta limitação. Mas há uns bons anos, por assim dizer, existia a limitação a que o dano fosse apenas e só ao consumidor final, ou seja, não abrangendo, por exemplo, e é o exemplo que nós depois vamos dar, as entidades que utilizem o produto na sua atividade profissional.
Felizmente que o próprio diploma legal também foi retificado para que estas duas situações fossem salvaguardadas. Passando então aqui ao exemplo. A empresa XPTO decidiu alargar o âmbito da atividade da instalação de mobiliário, é a mesma empresa do exemplo 1, e começou a fabricar mesas e cadeiras de madeira. Uma vez que o teletrabalho passou a ser uma realidade, comercializa estes produtos não só para clientes, para empresas, para os escritórios de empresas, mas também para clientes individuais que utilizem as mesas e as cadeiras para poderem desempenhar o teletrabalho na sua habitação. Certo dia receberam uma reclamação de uma empresa a quem venderam o seu produto, na qual as mesas de madeira desabaram sem explicação, causando danos aos monitores e portáteis. Ou seja, existe um defeito de fabrico que causa a que a mesa acabe por desabar sem explicação. No mesmo dia, receberam uma reclamação similar de um consumidor individual, ou seja, de um cliente individual, na qual a mesa desabou na sua própria habitação, causando danos ao monitor que estava em cima da mesa, mas também ao chão da sua casa. A empresa chegou à conclusão que se trata de um defeito de produção do lote 250.001. Normalmente, e é uma das questões que também fazemos, quando existe um defeito de um determinado produto, partimos do pressuposto que todo esse lote de produção acabe por padecer do mesmo defeito. Acaba por ser algo transversal. Após a participação à seguradora, uma vez que a apólice garante toda a sua cadeia de valor e não apenas o consumidor final no âmbito do seu consumo privado, ambos os lesados, a empresa e o cliente individual, foram indenizados. A indenização aqui corresponde aos danos ao imóvel, seja o escritório da empresa, seja a própria casa, como também aos bens que estavam, que estavam, neste caso, em cima das mesas, os monitores, os portáteis. Esse tipo de danos seriam então ressarcidos. E pronto, no fundo são estes 3 exemplos. Já verifico que existem aqui algumas questões e portanto creio que vamos passar. Se tiverem mais questões, por favor, continuem a colocá-las. Vamos seguir a ordem de colocação das questões, mas por favor continuem se tiverem dúvidas ou questões, estaremos disponíveis para responder. Começando aqui com a primeira, um restaurante pode ter seguro de RC Exploração em Produtos quando pode custar o prémio. O restaurante pode e deve ter um seguro de RC Exploração em Produtos. Relativamente ao custo do prémio, vai depender de vários fatores. Vai depender do limite de indenização que ele pretenda, vai depender do volume de faturação que a empresa tenha, vai depender do histórico de sinistralidade que também tenha. Não nos é possível apresentar a priori um eventual nível de prémio. Agora, relativamente à primeira parte da questão, pode e deve ter um seguro de RC Exploração e Produtos. Uma apólice de RC Exploração em que é incluída o RC patronal, em que situações poderá ser acionada esta cobertura? Assim, relativamente ao RC patronal, é uma cobertura que no nosso mercado acaba por ter uma aplicabilidade bastante reduzida, ou seja, ela funciona em excesso do seguro de acidentes de trabalho, que é obrigatório por lei e que não tem nenhuma limitação. Ou seja, aquilo dos exemplos ou do conhecimento que temos é uma cobertura que é contratada ou que tem sido dada precisamente os efeitos da globalização. Empresas que tenham exposição ao exterior são confrontadas com essa obrigação de terem a cobertura de RC patronal, porque noutros países não existe esta componente obrigatória de acidentes de trabalho e é por isso que lhes é exigida esta cobertura de RC patronal. No nosso caso, e tendo em conta o nosso mercado português, são muito residuais situações onde ela poderá ser acionada. Portanto, acaba por ser uma cobertura que no mercado, por vezes, nem franquia tem, não é cobrado prémio adicional, é cobrado um prémio quase simbólico, precisamente porque a própria experiência de sinistralidade é bastante baixa. Aqui a pergunta da Ana Queiroz. Bom dia, mas sem limite temporal, a responsabilidade aí é contratual.
eu penso que isto seja referente à RC pós-trabalhos, creio eu. Foi o único ponto em que eu referi o limite temporal. A responsabilidade contratual é da empresa que efetuou a instalação de uma televisão, por assim dizer. Foi contratada para fazer a instalação dessa televisão. Ou seja, os danos que sejam causados à televisão, pela cobertura da RC pós-trabalhos, não estarão garantidos. Aquilo que estará garantido por esta cobertura é os danos que sejam causados a terceiros, incluindo os danos aos bens do próprio cliente. Ou seja, se a instalação for mal efetuada e a televisão, passado 3 meses, acaba por cair da parede ou onde estava instalada e causar danos ao chão, por assim dizer, acaba por ser o exemplo mais prático ou palpável desta situação, o dano causado ao chão estará garantido. O dano à televisão, não. Porque aí sim é responsabilidade profissional, contratual, aquilo que lhe quiserem designar. Sem limite temporal, e aproveitando aqui a questão abaixo da Célia Costa, o prazo para o lesado reclamar são os prazos que estão previstos na lei. Para a prescrição são os 3 anos e de caducidade são os 20. Ou seja, para existir responsabilidade legal, aí voltamos ao ponto da verificação da RC legal ou da responsabilidade civil legal do segurado. E pode existir na mesma a reclamação, e o terceiro poderá sempre reclamar quando bem entender, se existe ou não responsabilidade legal. É algo que está estipulado na lei, nomeadamente os prazos de prescrição e ou caducidade. Aqui a questão da Mónica Sequeira. Bom dia. No caso dos erros e omissões, se existir a apólice de RC profissional, fará sentido subscrever erros e omissões, não haverá duplicação de cobertura. Existindo uma apólice específica da RC profissional, não fará sentido incluir dentro da apólice da RC exploração. Isso claramente que não, porque aí sim existe... Não é bem uma duplicação de cobertura, porque a RC profissional acaba por garantir igualmente as perdas financeiras puras, excetuando um ou outro caso específico, mas nesses casos, existindo uma apólice específica da RC profissional, acaba por ser redundante ter esta cobertura na RC exploração. O que é que posso indicar a nível do exemplo aqui na Inova Risk? Quando temos uma determinada atividade onde faz mais sentido ter RC exploração ou RC profissional, não tentamos que exista uma só apólice para responder por isso, precisamente para evitar esta duplicação de coberturas. Aqui a questão da Cristina... Pronto, já vi aqui a Ana Queiroz em relação à cobertura de pós-trabalhos. Espero que tenha esclarecido. A limitação temporal, nós não temos no nosso clausulado, remetemos sempre para os prazos que estão instituídos na lei, por assim dizer. A questão da Cristina Pereira: quais as coberturas base da vossa RC Produtos? Nós, na nossa cobertura base, neste caso da Inova Risk, damos por defeito não só a RC Produtos, como também a União e Mistura. Ou seja, a não ser que se encontre excluído, e para isso tem que ter uma cláusula específica, tem que ser uma análise específica a um caso, tem que ser uma análise casuística, a expressão técnica que é sempre aplicável. A cobertura base da RC Produtos garante não só a RC Produtos, como também União e Mistura. Adicionalmente, se estivermos a falar, por exemplo, de uma empresa que tenha uma atividade de fabrico e instalação, por exemplo, o exemplo que demos da empresa XPTO, que iria ter fabrico mobiliário e também a parte da instalação, na nossa cobertura base está ou faz parte a definição de produto, em que está abrangida a RC Produtos e a RC Pós-Trabalhos. Como referi, consideramos que um produto é algo tangível, mas também a prestação de um determinado serviço, neste caso a instalação e montagem, acaba por ser o exemplo mais prático. Questão da Sandra Viana: se a apólice abrange toda a atividade do cliente, a mesma não abrange por defeito toda a cadeia de produção e distribuição? Pode explicar melhor este ponto? Pronto, tem a ver com este último exemplo.
Elencámos este ponto porque era uma limitação da própria cobertura de RC Produtos e do próprio diploma legal há já vários anos. Ou seja, limitava a que o dano ocorresse ao consumidor final no âmbito do seu consumo privado. E desta forma, toda a cadeia de produção, ou seja, a cadeia de distribuição, ou quem utilizasse o produto do segurado no âmbito da sua atividade económica, não estava abrangido por eventuais danos que lhe fossem causados por um defeito de produto. E isso foi algo que mudou e, felizmente, as apólices hoje em dia no mercado de uma forma mais ou menos transversal acabam por garantir. O outro ponto que se calhar não foi particularmente claro é que um fabrico do produto deve abranger toda essa sua cadeia de produção, ou seja, deve envolver todas as entidades que participam no fabrico desse produto, ou no processo produtivo desse produto, desde a concepção até ao momento em que ele é entregue ao consumidor final, incluindo condições de armazenamento, incluindo eventuais erros de aconselhamento na venda do produto. Os distribuidores, os retalhistas devem estar abrangidos. Mas este ponto era essencialmente ao tipo de utilização que é dado ao produto e à aplicabilidade ou não da cobertura de RC Produtos. Obrigado. Ainda bem que esclareci, Ana Queiroz. Eunice Lopes, cotam RC Produtos para medicamentos. É uma questão específica, podemos analisar, ou seja, entra dentro da componente de farma, acaba por ser a designação que existe, mas sim, podemos analisar RC Produtos para empresas farmacêuticas ou que efetuam a comercialização de medicamentos. Gonçalo Fonte, nos exemplos indicados para erros e omissões e pós-trabalhos, não estamos perante situações similares de má execução dos trabalhos. Ao nível de erros e omissões, qual a vossa definição e ao global abrangência da cobertura? No exemplo dado, acabam por estar diretamente ligados, daí que na nossa cobertura base acabem por estar os dois já garantidos por defeito. Ou seja, aquilo que queremos evitar é precisamente ambiguidade na discussão do sinistro, ambiguidade na leitura do clausulado, ambiguidade na contratação da apólice e haverem situações cinzentas. Estas duas coberturas acabam por estar garantidas por defeito na nossa cobertura base, precisamente para que quando existam situações como o ponto 3, ou o exemplo 3, ou mesmo o exemplo 1 de RC pós-trabalhos, estejam amparadas pela apólice, porque é precisamente a riscos associados à atividade da empresa. Aqui uma questão da Ana Matos. RC produto com recall, é possível garantir a cadeia intermédia, ou seja, na cadeia de montagem é detectado um defeito na peça? Sim. Ou seja, a retirada de produtos, no fundo, visa retirar produtos que sejam defeituosos do nosso segurado. Para esta situação em específico, deve não só ter a cobertura de retirada de produtos, como também a cobertura adicional de montagem e desmontagem. Ou seja, deve ter salvaguardado que os custos de montagem e desmontagem que terceiros tenham de retirar um produto defeituoso, neste caso do nosso segurado ou de um terceiro, e voltar a colocar um produto sem defeito, é possível, terá que ter estas duas coberturas, ou seja, retirada de produtos e montagem e desmontagem. Nós, por norma, nem nova risco. Dando também o nosso exemplo, quando gostamos de dar as duas coberturas em conjunto, precisamente, e ligado com a questão anterior, ou com a resposta anterior, a ideia é sermos bastante claros, ou particularmente claros no processo de subscrição. Se há uma atividade que podemos subscrever, subscrevemos, somos claros e somos bastante abrangentes no âmbito de cobertura, precisamente para evitar estas zonas cinzentas que na RC vão sempre existir, claro que sim, mas o objetivo é essencialmente reduzir essa zona cinzenta e essas dificuldades na regularização do sinistro. Se, por outro lado, for uma atividade que não podemos subscrever, que por experiência passada tem um número elevado de sinistros,
e que de uma forma transversal queremos limitar ao máximo a nossa exposição a essas responsabilidades que podemos estar a assumir perante do nosso segurado, de uma forma taxativa, dizemos, atenção, ou não subscrevemos, ou subscrevemos, mas atenção que esta situação vai estar excluída, atenção que esta cobertura vai estar excluída, e tentamos ser particularmente claros, precisamente para reduzir essa ambiguidade, porque, na nossa opinião, é a pior coisa que pode acontecer no mundo dos seguros, vendemos uma expectativa, porque o seguro acaba por ser sempre uma expectativa, e quando acontece um infortúnio, essa expectativa acaba por ser segurada. E creio que não há mais questões. Há mais uma? Procurar. Indústria automóvel, sim, é sempre complexa, concordo. Subscrevemos. Qual é aqui a nossa limitação? Acaba por ser uma limitação transversal. Produtos que tenham uma componente crítica ou de segurança para o funcionamento do automóvel. Esta própria definição é muito abstrata, acaba por ser... Então, mas que componentes são essas? O que é que acabamos por ser provavelmente menos restritivos do que outras seguradoras no mercado? Por exemplo, uma nipo de plástico na porta. Existe quem considere que isso é uma componente crítica, porque em caso de sinistro, caso o manipulo não funcionar, a pessoa não pode sair do carro, tem uma função crítica de segurança. Nós, neste caso, não, ou seja, é uma componente de plástico ou de metal, dependendo do carro em específico, mas não consideramos que tem uma função crítica, ou seja, essa é a nossa limitação. O que é que poderá ter uma função crítica? Componentes de motor, o próprio motor, componentes de travões, de embreagem, etc. Isso sim acaba por ter uma função crítica, mas, como referi, o melhor e estamos sempre disponíveis para nos contactarem, estamos sempre disponíveis para analisar e é um setor onde gostamos de estar presentes, por assim dizer. Existe aqui mais uma. No caso de um produto específico, um produto fabricado para determinado cliente que exige RC produtos, pode ser subscrito e com efeitos em todo o mundo, mesmo tendo em conta que o produto não será final, mas não será transformado e será aplicado como componente em outros produtos. Sim, ou seja, o âmbito territorial da apólice deve sempre corresponder aos países para onde o produto possa vir a ser utilizado. E aqui podemos estar a falar de exportações diretas ou mesmo de exportações indiretas, embora neste caso seja por vezes complicado. Se eu vendo um componente, por vezes saber para onde é que ele poderá ser exportado em último caso. Mas deve ser sempre, deve corresponder sempre aos países onde o mesmo esteja a ser utilizado. Relativamente aos âmbitos territoriais, os comumente usados são Portugal, União Europeia, todo o mundo, exceto Estados Unidos e Canadá, e todo o mundo, incluindo naturalmente estes últimos dois países. Qual é aqui a questão relativamente aos Estados Unidos e Canadá, que é uma limitação transversal do mercado? É que, efetivamente, a litigância é bastante maior nesses dois países, daí é necessário um maior cuidado no processo de subscrição desse tipo de riscos que tenham esta exposição. Não quer dizer que não o consigamos fazer, terá que ser analisado de uma forma específica, e que forma específica é esta? Perceber que atividade é que é efetivamente desenvolvida para lá, ou que produto é que é exportado, e qual o volume de faturação, qual a exposição que neste caso a empresa tem para esse mercado. Daí, mas não é uma limitação, mas tem que ser analisado de uma forma específica por esta razão. E creio que estão todas as questões. Se tiverem mais questões, estão aqui os nossos contactos e também os meus contactos. Estamos sempre disponíveis. Se surgirem questões mais à frente, podemos esclarecer. Agradecer a vossa presença. Esta formação, este webinar vai estar disponível nas nossas redes sociais, como de costume, LinkedIn, Facebook, YouTube. Se não nos sigam, por favor, temos bastantes conteúdos a serem carregados semanalmente de diferentes tópicos.
e novamente agradecer a vossa presença. Muito obrigado